Então, o conteúdo é sobre calorimetria, tá? Você vai encontrar isso no seu livro-texto no capítulo 2, livro 1, na página 138, beleza? Os exercícios, eles estão na página 138, beleza? Para iniciar, eu peguei aqui o exercício de número 34. Quando misturamos 1 kg de água, cujo calor específico sensível é 1 caloria por grau Celsius, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água a... Então, o que ele está pedindo nesse problema é para você calcular a temperatura final de equilíbrio. Bem, vou lembrar aí, tá? Algumas coisas importantes. Quem ainda tem dúvida, eu coloquei um vídeo lá na nossa sala de aula, dá uma olhadinha lá, que a teoria toda está lá numa aula que eu gravei, tá? Calor sensível é QMC delta T, beleza? Onde o Q é a quantidade de calor, o M é a massa, o C é o calor específico sensível e o ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Um outro conceito que a gente precisa lembrar aqui para resolver esse problema é o seguinte. No sistema onde eu tenho dois corpos trocando calor entre si, tá? Eu vou chamar esses dois corpos, um de A e outro de B. Quando eu faço a soma algébrica dessas trocas de calor, o resultado é zero, porque tudo que um corpo cede, o outro absorve. Então, nessa questão aqui, nós temos água. Eu tenho uma massa de água de 1 kg e uma massa de água de 2 kg. Ele quer saber qual é a temperatura final de equilíbrio quando eu misturar essas duas massas de água e vou ter aí no final 3 kg de água. Olha só o detalhe que você tem que prestar atenção. A massa foi dada aqui em quilograma, tá? A massa foi dada em quilograma. Só que você tem que observar aqui no calor específico. Você vai olhar para o calor específico e vai ver qual é a unidade de massa que aparece aqui, ó. A unidade de massa do calor específico é gramas. Então, você vai ter que trabalhar esse 1 kg e esses 2 kg em gramas. Beleza? Então, vamos colocar isso aqui na formulazinha. Vou chamar o corpo A, essa massa aqui de 1 kg, tá? Aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B. Então, aqui a gente vai ter MA vezes C vezes ΔT mais MBC ΔT. Tudo isso igual a zero. Vamos substituir os valores. Lembrando, 1 kg tem 1.000 gramas. O C, calor específico. O calor específico da água está aqui, ó. 1 vezes a variação da temperatura, que é essa massa de 1 kg está a 70, a temperatura final eu tenho que descobrir. Então, a temperatura final é a minha variável, menos a temperatura inicial, que é 70. Mais a segunda, 2.000 gramas, né? 2 kg transformado em gramas é 2.000, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final eu preciso definir, menos a temperatura inicial, que é 10. Tudo isso igual a zero, beleza? Agora vamos fazer as continhas aí. 100 vezes, 1.000 vezes 1 vai dar 1.000. TF menos 70. TF menos 70. Mais 2.000. TF menos 10. Aí o que eu vou fazer? Vou separar essas duas coisas aqui. Eu vou pegar isso aqui igual a zero, beleza? Isso aqui igual a zero. Vou pegar esse termo aqui e vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Ele está desse lado positivo, quando passar para o outro lado ele vai negativo. Então eu vou ficar aqui com 2.000 TF menos 10. Isso é igual a menos 1.000 TF menos 70. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para facilitar a nossa vida, beleza? Observe aí que agora eu posso simplificar esses três zeros aqui do lado esquerdo com esses três zeros aqui do lado direito, de tal forma que a minha expressão vai ficar bem mais simples de resolver. Aí eu vou fazer o chuveirinho aqui do 2 com TF, o 2 com o menos 10. Então eu vou ter aqui 2TF menos 20 é igual. Agora eu tenho que chuveirar aqui esse 1 menos. 1 menos TF
vai ficar menos TF. Menos 1 menos 70 vai ficar menos com menos mais 70. Agora aqui a gente separa a letra dos números. Vou pegar o menos TF e passar para o outro lado. Então vai ficar 2TF mais TF vai ser igual a 70. O 20 que está negativo aqui do lado esquerdo passa para o lado direito positivo. Aí eu vou ter 3TF é igual a 90. Temperatura final, então, que é a temperatura de equilíbrio, vai ser 90 dividido por 3. Isso aqui vai me dar 30 graus Celsius. Essa é a minha resposta final. Vamos aí mais um exemplo. Ó, o segundo, exercício 35. Um corpo de 400 gramas. Tá? Então, eu vou chamar esse corpo aqui de A. E calor específico sensível. Então, aqui eu tenho, já vou identificar aqui no meu próprio exercício. Aqui eu tenho o meu MA. Calor específico sensível, 0,20. Então, aqui eu tenho CA. A uma temperatura, essa é a temperatura inicial do A. É colocado em contato térmico com o corpo, eu vou chamar esse corpo de B, de 200 gramas, MB. E calor específico sensível de 0,10. Então, esse aqui, CB. A uma temperatura de 60 graus Celsius. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será D. Lembrando que quando eu estabeleço o equilíbrio térmico, os dois corpos vão apresentar a mesma temperatura, beleza? Então, mais uma vez, eu vou aplicar a troca de calor aqui. Quantidade de calor de A mais quantidade de calor de B. Tudo isso aqui igual a zero. Então, eu vou ter MA vezes CA vezes ΔT. Isso mais MB vezes CB vezes ΔT é igual a zero. Agora é só substituir os valores. Ó. Já identifiquei lá no problema. Aqui, 400. Calor específico do A, 0,20. Variação de temperatura. Eu preciso descobrir a final de equilíbrio. A inicial do A é 10. Mais a massa do B, 200. Vezes a massa, o calor específico do B, 0,10. Vezes a variação de temperatura. Final, quero descobrir, menos 60, que é a inicial do corpo B. Tudo isso igual a zero. Agora vamos fazer continha. 400 vezes 0,20 vai dar 80. Temperatura final, menos 10. Mais 200 vezes 0,10 vai ser 20. Temperatura final, menos 60. Tudo isso igual a zero. Aqui agora, pessoal, eu vou separar os dois termos mais uma vez para facilitar meu processo algébrico. Vou deixar aqui 80TF menos 10. Vou passar esse termo para o outro lado, tá? Positivo vai passar negativo. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso só para facilitar minha conta em dois aspectos. Ó. Primeiro que eu posso tirar esse zero da minha equação, beleza? E segundo que eu posso pegar esse 2 que está aqui multiplicando e passar ele para o outro lado dividindo. Então, só para melhorar o meu processo algébrico. Então, vai ficar 8 dividido por menos 2. Vai multiplicar TF menos 10. Isso vai ser igual a TF menos 60. Vou pegar essa continha e levar para cá. 8 dividido por menos 2 vai dar menos 4. TF menos 10 igual a TF menos 60. Aqui agora você faz o chuveirinho. Então vai ficar menos 4TF. Menos o menos mais. Então aqui 40. Isso vai ser TF menos 60. Beleza? Faz a manipulação algébrica aí. Passando, vou isolar o TF, né? Aquilo que tem letra para um lado que não tem para o outro. Então vai ficar menos 4TF menos TF vai ser igual a menos 60 menos 40. Aqui eu vou ter menos 5 igual a menos 100. Esse menos com esse menos aqui vai ficar positivo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso aqui vai dar 20 graus Celsius. Beleza? Letra C.
Então, nosso último exercíciozinho aí, para a gente fechar. Num calorímetro contendo 200 gramas de água, então eu vou definir aqui a água como sendo o corpo A. Então, aqui está a minha massa A, temperatura inicial A. Coloca-se uma amostra de 50 gramas, eu vou chamar esse corpo aqui então de B, tá? Então, é um metal aqui, esse é meu corpo B, a 125 graus Celsius, temperatura inicial do B. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio é 25 graus, temperatura de equilíbrio. Essa temperatura de equilíbrio é a temperatura final, tanto para o corpo A quanto o corpo B, pois foi estabelecido aí o equilíbrio térmico. Desprezando-se o calor absorvido pelo calorímetro, o calor específico sensível desse metal em caloria por grama grau Celsius vale. Agora, ele está pedindo aqui para você achar o C. Essa é a nossa pergunta para este problema. Aqui embaixo ele deu o calor específico da água, tá? 1 caloria por grama grau Celsius. Então vamos montar. Mais uma vez, quantidade de A mais a quantidade de B é igual a 0. Beleza? MA vezes CA vezes ΔT vai ser igual... Opa, igual não, né? Mais MB vezes CB vezes ΔT, tudo isso igual a 0. Substituindo os valores, 200 é a massa da água, o calor específico da água é 1, a variação de temperatura vai ser final menos inicial. A final é 25, a inicial da água, 20. Mais a massa do B, 50, vezes o calor específico do B, é o que eu preciso descobrir, vezes a variação de temperatura. Ele tinha uma temperatura inicial de 125 e final de 25. Então, vai ficar 25 menos 125. Tudo isso igual a 0. Agora, vamos fazer as continhas aí, ó. 200 vezes 1, 200. 25 menos 20 vai dar 5. Mais 50 CB vezes menos 100. Tudo isso igual a 0. 200 vezes 5 vai dar 1000. Mais 50 CB vezes menos 100, igual a 0. Agora eu vou separar esses dois termos aqui mais uma vez para facilitar meu processo algébrico, tá? Vou deixar aqui, ó, 50 CB vezes menos 100 e vou passar aqui para o outro lado o 1000. Estava positivo do lado esquerdo, vem para o lado direito negativo. Aí, ó, para facilitar minha vida, eu vou pegar esse menos 100 e vou passar ele dividindo. Então, 50 CB vai ser igual a menos 1000 dividido por menos 100. Esse menos com menos cai fora. Eu vou simplificar os zeros aqui. Aí eu vou ter 50 CB é igual a 10. O calor específico do B é 10. Dividido por 50. Corto os zeros para facilitar mais uma vez a minha conta. 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Então, o meu calor específico é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Essa é a resposta final. Aqui é item B.